Será que estamos realmente precisando de um grande isolamento? Será que as preocupações econômicas têm realmente fundamento? Qual das duas grandes preocupações deve ser priorizada nesse momento? Esse é o VIP Geografia e vamos discutir o Brasil e os dilemas que envolvem a questão do coronavírus em nosso país. Atualmente, tem se discutido muito, e algumas divergências têm surgido, em relação à real necessidade do isolamento e também às grandes preocupações econômicas envolvendo o coronavírus neste momento no Brasil. Nós estamos aqui numa análise geográfica, sem tendências partidárias, vamos tentar ser o mais imparcial possível e levar em especial você a refletir e analisar os problemas que envolvem o nosso país, certo? Inicialmente, temos que pensar o seguinte: lógico, nós temos um país que ainda não é completamente envelhecido. Logicamente que a maior parte das pessoas que morrem diante do coronavírus, elas são pessoas que já ultrapassaram a barreira dos 60, 70, 80 anos, inclusive na Itália, um grande país em relação ao número de idosos. Ele não é um país grande em relação a proporções físicas, é um país pequeno comparado ao Brasil, comparado à China, só que ele é um país desenvolvido, ele é um país que tem um grande número de idosos. E isso é um dos fatores que pode ter determinado esse grande número de óbitos gerados na Itália. Agora, a grande questão em si é esse isolamento, o impacto do isolamento, o impacto em relação à contaminação, o impacto em relação às econômicas. Temos que pensar o seguinte: realmente, não precisa ser técnico na área para saber que o isolamento ele vai diminuir o contágio. Não é minha área de atuação, não vou entrar em detalhes, mas não precisa pensar muito, é só analisar e ver que realmente com menos contato entre as pessoas, esse vírus vai se propagar menos. E você, a maior parte das pessoas que nos assistem são pessoas que estão em idade escolar, lógico que nada impede que vários outros assistem, mas você que está em idade escolar, você que é meu aluno, você que está aqui me acompanhando pelos canais de comunicação, em vários casos, esses que têm menos de 60 anos ou até os jovens, adolescentes, serão até assintomáticos. A grande preocupação é que você, sendo assintomático, pode, não respeitando esse período de confinamento, levar o vírus a uma pessoa que já tem alguma comorbidade, alguém que é idoso ou alguém que é idoso e tem alguma comorbidade, já tem um sistema imunológico mais eficiente. Então, por essa análise, logicamente, o isolamento é extremamente importante para evitar que você, que é assintomático, seja o vetor e leve a doença aos lares com pessoas que têm comorbidades, até aquelas que não são idosas, ou até leve o vírus a pessoas idosas, que logicamente vão ser as que têm um grande percentual de óbitos diante dos casos já analisados. Agora, uma outra preocupação que também temos que levar em consideração são os impactos econômicos que esse isolamento vai trazer. Temos que pensar que existem trabalhadores informais, ambulantes, empregadas domésticas, diaristas, pedreiros e vários outros profissionais que dependem do seu trabalho diretamente. Estando em casa isolados, simplesmente não vão ter renda. Então, como é possível ele se manter sem ter a renda? Então, realmente, até as organizações políticas, alguns líderes que falam sobre as questões econômicas têm o seu fundamento. Mas assim, esse vídeo não vem responder a essa pergunta, ele vem provocar para que você realmente pense. O isolamento nos critérios de saúde me parece ser o mais razoável, mais interessante ou mais necessário nesse momento. Mas os impactos econômicos gerados por esse isolamento, eles já estão sendo sentidos e dependendo da extensão desse isolamento, podem ser catastróficos. Por isso a gente vê assim divergências em relação às autoridades políticas, até grandes autoridades, uma preocupação muito grande com os impactos posteriores, ou até atuais, mas posteriores, em relação a esse isolamento. Então, não é uma questão fácil de se resolver. Se eu tivesse aqui uma resposta pronta, eu traria para você, mas não é uma resposta fácil. Nós temos que refletir e pensar que essas divergências, elas acontecem porque são preocupações diferentes e são impactos que nós temos que levar em consideração. Temos que pensar, por exemplo, que as pessoas que não estão tendo acesso à renda hoje podem, se precisar de um medicamento, podem, se precisar de um alimento, não ter recursos. E essa situação, logicamente, pode também levar à morte.
Então não é uma situação fácil, eu estou aqui propondo o debate para você que é meu aluno, a gente está aqui propondo o debate a essa discussão. Como iremos resolver? Como chegarmos a um senso comum, como chegarmos a um ponto que atende as duas situações, para não levarmos o vírus, não levarmos sermos vetores da morte, levarmos aquelas pessoas que têm comorbidades, mas como reduzir os impactos econômicos diante desse isolamento, como pensar nas pessoas que precisam que a circulação esteja acontecendo para que o seu ganha-pão seja garantido. Então, realmente é uma questão polêmica e se você esperava que esse vídeo trouxesse as respostas, a gente não tem. Esse vídeo torna-se... esse vídeo foi pensado para ser provocador, que é até uma característica que nós valorizamos muito em sala de aula. Então, os professores têm essa incumbência de não trazer respostas prontas, mas levar o nosso aluno a pensar na melhor alternativa ou como combater. Se você tem alguma sugestão, deixa aí embaixo nos comentários. Conte com a gente nesse momento de isolamento. Um grande abraço.